Bom, pra quem não sabe, eu me casei em janeiro do ano passado e aí eu já morava sozinha. E como a gente começou a construir e tal, e a construção ainda não está pronta, o meu marido veio morar comigo na minha casa, até que a construção fique pronta. Então, tudo que a gente fez aqui são soluções provisórias, porque logo logo a gente vai para casa nova e isso aqui ficará tudo perdido. Só que esse tempo que a gente está aqui, a gente também não pode viver nessa expectativa de, eu vou mudar e não fazer nada. A vida também não é assim, né? Então, o closet surgiu dessa necessidade de mais espaço, de ter um ambiente melhor, mais acolhedor, para mim estar utilizando durante esse tempo restante, né, que eu ainda estou aqui nessa casa. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Esse quartinho que eu tô aqui era um quartinho de visitas. E aí ele tinha apenas uma cama de solteiro, eu já deixava o meu teclado aqui e mais nada, ele não tinha mais nada. E aí eu fui pensando, nossa, por que não trazer o meu closet pra cá? Pelo menos essa área gostosinha de penteadeira, mais intimista, assim. Por que não? Se é um espaço que tá aqui perdido, sem utilidade nenhuma e tal. Aí eu comecei trazendo a minha penteadeira. Vocês vão ver que desse closet aqui, o único móvel planejado que eu tenho é a minha penteadeira. Mas a minha penteadeira eu tenho desde que era adolescente. Então ela tá aqui, ela tá super conservada, mas ela já tem uns 12 anos, eu acho. E aí eu trouxe ela pra cá, trouxe espelho e tal. E aí trouxe espelho grande de corpo e espelho pra maquiagem. Final das contas ainda ficou um pouco vazio e tal, e eu ainda continuava com aquela sensação de aperto lá no guarda-roupa. Aí eu pensei, eu tenho que arrumar alguma solução provisória, barata, que eu consiga minimizar essas questões, né? E aí surgiu o closet. Eu vou mostrar pra vocês tintim por tintim do que eu fiz aqui, mas de antemão eu queria avisar vocês que eu, Geise, não gastei nenhum real. Mas se você quer fazer do mesmo jeito que eu, talvez você gaste. Não vai ficar caro, vocês podem ficar tranquilos porque eu só utilizei coisas baratas, mas eu utilizei coisas que eu já tinha na minha casa. Então, se você não tem essas mesmas coisas e quer aproveitar a ideia, você pode comprar. Eu vou deixar aqui pra vocês a especificação de tudo e vocês vão conseguir comprar e conseguir fazer do mesmo jeitinho que tá aqui, eu garanto. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô tentando fazer aqui uma espécie de um arara. E aí eu já tinha uma prateleira, vou reutilizar a mesma. E essa cantoneirazinha. E ela, se for pra colocar coisas leves, ela é ótima, maravilhosa. Mas só ela, pra colocar peso, ela ficou um pouco fraca. E aí eu acabei colocando essas cantoneiras aqui também pra reforçar. E aí eu vou colocar 2 prateleiras ali. E na prateleira eu parafusei o suporte para os cabides, o cabideiro. E aí vou mostrar para vocês aqui aos poucos como que eu tô fazendo. Bom, a prateleira que eu tinha era essa aqui. E aí eu fixei uma cantoneirazinha, tá vendo? Dessa de ferro aqui. Tá meio estragadinha, não tem problema, é improviso mesmo. E essa prateleira aqui que eu tenho aqui em casa é muito, mas muito antiga. E aí eu coloquei esse suporte aqui, ó, de ferro que a gente já compra pronto. E ele já vem com essas ponteiras. E aqui, ó, como eu não tinha nada pra fixar, eu amarrei um aramezinho, só que eu joguei ele pra trás. Então de frente não dá pra ver nada, ficou super discreto. E agora eu vou fixar aqui pra vocês verem. Agora já fixado, ficou assim, tá vendo? Super discreto, só tá um pouco suja as paredes, né? Não tem jeito, porque é suja mesmo quando a gente vai furar, suja de terra. Eu vou dar uma limpadinha e aí eu já posso colocar as minhas roupas. Aqui na parte de baixo eu vou utilizar essas bolachinhas de madeira que eu tenho, que são de madeira maciça, podem molhar e tudo, para servir como base para umas madeiras que eu vou colocar aí para servir de sapateira. E na quina ali, esse criadinho velho, eu vou jogar pra quina ali mesmo, vou reutilizar. Gente, acabou ficando assim, ó, ali eu coloquei a madeirinha, como eu falei com vocês, para servir de suporte.
Ali eu encostei o criado pra lá e essa parte aqui de baixo eu vou colocar de sandálias, porque é um improviso mesmo, não liguem não. E aqui em cima ficou assim, ó. Eu coloquei, já tinha fixado aqui esse suporte, e eu coloquei esse aqui e ficou com 2 suportes aqui, o de ferro e o que já veio. Tá bem cansando, vocês estão vendo, né? Então, gente, no final ficou assim. Desse lado de cá eu coloquei umas roupas mais baixinhas e desse lado de cá, como eu coloquei a arara mais alta, eu acabei deixando para as roupas mais longas e vestidos longos. Eu ainda não organizei 100% não, mas já tá razoável. Ali em cima eu coloquei algumas bolsas, uma decoraçãozinha. Aqui embaixo eu coloquei só uma gracinha, só uma bandejinha, inclusive essa daqui eu fiz eu mesma. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer o tutorial dela. Ela é bem facinha de fazer e eu acho ela uma graça, assim. Eu fiz várias dela pra dar de lembrancinha no meu casamento, para os padrinhos. E aí eu coloquei um cheirinho, um negocinho assim, e ficou uma gracinha. E aqui o restante, como eu falei com vocês, eu usei de suporte para sapateira, né? E isso aqui não são todas as minhas roupas. Eu tenho guarda-roupa dentro do meu quarto. Só de trazer um pouco pra cá já aliviou bastante lá e eu deixei lá as coisas mais do dia a dia, sei lá. E aí eu consegui organizar bem, roupa de academia, roupa íntima e tal. Ali embaixo eu vou completar também com sapateira, mas eu não tenho muitos sapatos. Meus sapatos são basicamente esses daqui, entendeu? Eu tenho alguma coisinha a mais só que eu vou organizar ali no final, mas ficou assim. Olha que mimo que ficou esse cantinho. Eu aproveitei essa samambaia aqui, que eu já tinha, e eu coloquei aqui. Aí eu coloquei próxima à janela aqui, porque aí ela tá aqui sempre ventilando, tem uma iluminaçãozinha natural, eu acho que ela vai ficar bem. Essa lumináriazinha aqui, vocês lembram que eu fiz? Eu já mostrei pra vocês lá no Insta. E eu aproveitei todos os objetos de palha que eu tinha pra fazer uma historinha aqui nessa parede, fazer uma coisa bem rústica, bem bacaninha. E aí eu pendurei os meus chapéus de palha. Aqui, ó, só parafuso, tá vendo? Só parafuso simples. E aí eu pendurei aqui, fiz essa historinha, ficou bem fofo. Esse daqui também, eu acho que eu já mostrei pra vocês como que eu fiz. Aqui é só um galinho de um pé de manga que eu tenho aqui em casa. E aí pendurei com parafuso normal e amarrei essas fotos aqui. Essas fotos eu tenho várias delas ainda, que sobrou do meu casamento, foi da ornamentação e tal. E aqui eu coloquei mais 2 objetos de palha que eu tinha para fazer a mesma ligação entre os chapéus e as bolsas e tal. Essa bolsa aqui é de praia e essa daqui eu uso no dia a dia. E esse aqui são os objetos de praia que eu tenho. Aí aqui atrás ficou o closet mesmo. Aqui nessa parte aqui da janela eu acabei colocando a penteadeira, porque eu me maquio geralmente na parte da manhã, no dia a dia. E aí eu aproveito bastante aqui essa luz natural. E do outro lado ficou o meu espelho de corpo. Esse espelho aqui eu já tinha, um espelho bem grande, ele tem 1,20 m, mas ele é redondo. E aqui, gente, olha isso, eu aproveitei essa madeira que tava jogada aqui no quintal da minha casa, e aí eu peguei essas pérolazinhas, tá vendo? Essa pérolazinha sobrou também do meu casamento, ela é vendida nos pacotinhos assim, e aí eu fixei com um prego comum, atrás eu fixei com parafuso, e eu pendurei os meus colares, e aí acabou fazendo uma moldura aqui, olha que historinha bacana. Não reparem eu de meia, mas é só pra mostrar pra vocês mesmo. Aqui eu coloquei uma plantinha, espero que ela fique bem cheia logo, bem bonita. E fiz uma espécie de um cachepô aqui, ó, com um início de um tapete. O projeto disso aqui era pra ser um tapete. E aí ficou essa historinha bacana aqui, olha que coisinha mais fofa que ficou o meu closet. Vou fazer um tour aqui, 360 pra vocês verem. Conta aqui pra mim se você gostou, se você tiver gostado, você dá o seu gostei aqui, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e eu vou trazer muita dica boa aqui pra vocês, viu? Beijo, fiquem com Deus.